Oi, meus amores, aqui estou eu para poder passar um pouquinho do assunto para vocês, do exercício que eu mandei para vocês no grupo, tá? Então, há pedidos que alguns me pediram para me dar uma explicaçãozinha, agora eu vou dar uma explicaçãozinha no geral, certo? Então, esse exercício que eu mandei para vocês é sobre radiciação. E o que é essa radiciação? Vocês estudaram mês passado potenciação, não foi isso? A gente viu notação científica e agora a gente vai estudar a radiciação. Que essa operação nada mais é do que a operação inversa da potenciação, certo? Vocês lembram quando vocês estudaram raiz quadrada, não é? Então, vocês já estudaram, só que vocês estudaram com o índice sendo apenas o 2, ou seja, a raiz quadrada. Quando a gente estudou lá, raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100, 10. Por quê? A gente viu que... Por que 10 é a raiz de 100? Porque na operação inversa, a potenciação, 10 elevado ao quadrado, eu vou ter 100. Certo? Só que agora, além do índice ser 2, vocês estão vendo aí também no exercício e viram que tem o índicezinho 3, 5, 6, não é? Tem outros números lá no índice, certo? Que eu vou já daqui a pouco lembrar para vocês esse índicezinho, tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, raiz quadrada de 64. A gente sabe que a raiz quadrada de 64 é 8. Mas como eu já expliquei para vocês em outras aulas também, que a raiz quadrada de menos 64, dentro dos números reais, não existe. Por que não existe? Porque o índicezinho é par. E quando esse índice é par, não vai existir as raízes desses números, porque não vai existir dentro dos números reais, certo? Vamos ver aqui os exemplos. Então, como exemplo, a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 64. Quem é? É 8. Por que é 8? Porque esse 8zinho aqui, elevado ao índice aqui, que não apareceu aqui, que no caso é um 2, esse 8 elevado ao quadrado é 64, certo? Sendo que a gente tem aqui, ó, um exemplozinho, a gente tem aqui do lado. O que a gente tem? Um exemplozinho, onde eu tenho esse Azinho, que esse A, quem é o A? É o radicando. E quem é esse Nzinho? É o índice, é o númerozinho que fica aqui sobre o radical, é o índice. Então, o índice daqui é quem? É o 2. Quem é o índice desse outro exemplo? É o 3. Quem é o índice desse outro exemplo? É o 5. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 64, é 8. Quem é o radicando? É o 64. Quem é o índice? É o 2. Aqui nesse caso, não é mais a raiz quadrada. O que eu tenho agora? Eu tenho a raiz cúbica. Aí você diz, professora, mas você disse que número negativo não vai existir. Sim. Quando não vai existir? Aqui dentro, esse númerozinho negativo não vai existir resultado quando o índicezinho aqui for par. Como o índice aqui é 3 e 3 é ímpar, eu vou ter o resultado sim negativo, certo? Então, quem é a raiz cúbica de 8? É menos 2. Por que é menos 2? Porque esse mesmo menos 2 elevado, esse mesmo índicezinho aqui, eu vou ter quem? Menos 8, certo? Então, quem é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2, porque 2 elevado ao cubo é menos 8. E aqui nesse outro caso, é a quinta raiz de 32. Qual é o número? É o número que é elevado a esse 5 dá 32. Qual é esse número? É o 2. Porque se você pegar esse 2 e elevar a quinta potência, você vai ter o quê?
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32, certo? Então, por isso que a operação inversa da radiciação é quem? A potenciação. Então, o resultado aqui que você tem que encontrar vai ter que ser o número que é elevado a esse índice, vai ter como resultado esse daqui, certo? Então, como vocês estudaram só raiz quadrada, mas agora vocês vão ver outras raízes, enésimas raízes aí, certo? Então, tá certo. Então, espero que aqui nessa explicaçãozinha vocês tenham entendido um pouquinho melhor, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no PV, que aí eu respondo para vocês e depois eu posso também fazer mais outro videozinho explicando as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores.